É isso aí, Reclamers. Começa mais um Reclame na Nova Brasil, hoje, dia 29 de agosto. Como sempre, trazendo dois convidados especialíssimos para falar de propaganda, para falar de entretenimento, para falar de atualidades, para falar de horóscopo, para falar do que a gente quiser. Horóscopo, não é isso? eu gosto, hein? É isso. Olá, gente, tudo bem? Mais uma semana aqui com vocês. E Emerson, deixa eu falar uma coisa para você. Manda. Esse agosto voou, hein? Pois é, já estamos no fim, né? Gente, é o mês que mais demora a passar e eu achei que ele, voou. Daqui a pouco eu tô ficando velha. Deus me livre. E esse frio? Fala pra mim. Tá frio, até a vergonha encolhe nesse frio. Tudo encolhe, gente. A vontade de sair de casa é triste. Olha, não dá, viu? Não dá. Eu não sei se você é do time que gosta de frio, se você é do time que gosta de calor, mas eu sou do time que gosta de calor. Eu também gosto. No frio eu gosto do vinho, né? Mas a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso já já. Vamos trazer nossos entrevistados. Eu tô feliz. Você tá feliz hoje? Olha, pessoal, Tá bonito isso aí. você que tá ouvindo a gente na rádio ainda não teve o prazer de ver as pessoas que estão aqui à nossa frente. Você que tá assistindo pelas redes sociais já viu um brilho aqui, um glow diferente. E presta atenção, gente, esse cara que tá aqui na minha frente, ele é ator e, é cria do teatro, viu? Ele já teve experiência em palcos, em inúmeras peças e também fez muitos papéis na TV, viu? E alguns preciosíssimos no cinema. Ele já participou de novelas na Globo e na Record também. E além de amar as artes cênicas também, ele é um esportista muito dedicado, viu? A gente vai falar muito sobre isso. Atualmente, ele está em cartaz com o musical O Homem da Máscara de Ferro no rooftop do Teatro Santander aqui em São Paulo. Seja muito bem-vindo, Caio Paduan! Que prazer! Olá, prazer todo meu. Obrigado pela apresentação. Gostou? Ainda canta, Ainda canta, né? dança Esqueci no de falar TikTok. isso, Exatamente, hoje vai ter uma palhinha aqui de Caio Olha cantando, aí, que a meu gente Deus. descobriu que ele é um cantor nato. Um estudante. É isso. Prazer, obrigado. Tamo Que junto, legal. vamos lá. Tem história aqui, viu? Tem. E aqui na minha frente, do lado do Caio, tá ele que tem uma trajetória profissional bem diversificada e coleciona passagens por empresas como Nestlé, Itaú, Carrefour e Netflix, além de agências renomadas como a JW Thompson e a DM9DDB. Hoje ele é diretor de marketing da divisão de Consumer Electronics da Samsung, além de ser um artista plástico também, que ele vai explicar isso pra gente. É isso? Seja muito bem-vindo, Thiago César Silva. Muito obrigado. Prazer gigante estar aqui com vocês. Assim, acho que o Reclame, ele tem uma marca muito forte, muito importante aí pro mercado de publicidade, enfim, para tudo. E ainda mais aqui com o ator, gente. O ator como o Caio, né? Sucesso. Muito legal. Sucesso. Para a gente começar essa conversa, deixa eu começar contigo aqui, Thiago. Por que propaganda e marketing e não artes plásticas ou gastronomia, outra profissão qualquer? Eu acho que... Bom, é uma longa história. Assim, acho que todo mundo tem a sua, né? E a gente acaba tendo que decidir meio que... Poxa, com 18 anos, né? Com 17 anos, enfim. Mas no meu caso, foi um pouco curioso. Eu nasci, né, numa igreja cristã... Perdão, numa família de igreja cristã evangélica. E música, teatro... tudo isso meio que faz parte, digamos assim, dessa educação, né? E aí, como uma pessoa muito, digamos assim, tímida, né, naquela época, a minha maior rebeldia foi sair da igreja da minha mãe, que era uma igreja batista, e ir para uma igreja dessas novas, modernas e de jovens e tudo não sei o quê. E minha mãe ficou super preocupada, enfim. Só que essa igreja, ela tinha ali também alguns programas de rádio, alguns programas de televisão, e eu com 17 anos, e de repente comecei a brincar ali um pouco, a escrever, a pensar em logo. Que legal, hein? Essa possibilidade. Foi meio que nascendo na época, assim. Então foi muito engraçado. Hoje eu não frequento mais a igreja, enfim, já faz muito tempo. Mas foi a partir dali que eu comecei a sentir, poxa, tem alguma coisa aqui diferente. Quero experimentar isso. Picou o bichinho, né, da publicidade. Picou o bichinho, exatamente. Da comunicação, né, de modo geral, né? Da comunicação em geral. Então, dali eu fui já para o Mackenzie, e aí a coisa foi meio que acontecendo, assim, né? Então, partiu não de uma escolha necessariamente, vou fazer isso, até porque eu acho que publicidade, marketing nos anos 90, quando eu me formei em 2003, tinha mais glamour, eu diria, do que hoje. Né? E mais dinheiro também, né? E muito mais dinheiro também. Então mudou muito também. Acho que hoje em dia não é a primeira coisa que deve passar na cabeça das pessoas, né? Mas já naquela época o digital já era uma coisa que estava começando, né?
e que meio que me drivou um pouco para esse lado também, né? Então foi meio que acontecendo, assim. Fluiu. Foi fluido. E aí eu vou pegar esse gancho, assim, de começo, para saber de Caio como que foi o começo. Você começou no teatro, né, Caio? E aí depois você foi pra TV e foi fazer os seus filmes e tá aí um sucesso, todo mundo acompanha você. Agora, como é que foi começar no teatro? Você já veio estudando de cedo? Você sempre soube que você queria ser ator? Ou aconteceu ali, te chamaram para fazer um teatro, você falou, opa, vou ali? Só pegando o gancho, porque você podia ter entrado na propaganda no momento que tinha mais grana, você não quis. Pois, Você pois perdeu, é, hein? se perdeu. Meu pai me avisou Eu? isso na época. Fez Tá questão vendo? de me avisar. Pois é. Foi o colégio. A escola, é? A escola, é. Eu tive um... Nossa, assim, agradeço meus pais muito pela escola que eu estudei. Eu falo que a educação transforma vidas e pode potencializar vidas através do acesso. Então, eu sempre tive a noção do quanto eles ralavam para me entregar o que eles me entregavam para me colocar na escola, nessa escola. De que escola era essa? É o Santa Amália, na saúde. E eu tive a graça de ter professores que pensavam em arte, assim, todo tipo, assim. Até os professores de história, os professores de literatura. E foi por aí que me pegou. Eu sou um nerd de alma. Então, eu comecei muito jovem com HQs, né? Com livros de medieval, livro épico. Meus pais, né, incentivaram muito também, leia esse, leia aquele. Meu pai sempre vinha, já leu esse, já leu aquele, já leu aquele. Então, eu sempre tive esse muito contato com o livro. E no colegial, a gente teve que começar a experienciar, interpretar os livros, né? Quais são os contos, quais são... E aí eu gostava de escrever muito e era muito na minha, assim, né? Eu jogava futebol na época, eu era da turma dos atletas do colégio. E eu brinco que é a história um pouco do Troy Bolton, né? Do High School Musical. Eu tinha que esconder dos atletas que eu gostava de teatro, esconder da galera do teatro que eu gostava de futebol. Já tava atuando aí. Já tinham duas personas ali. E eu tive contato com coisas muito profundas, muito jovem, e isso me despertou um olhar diferente. No segundo colegial, a gente teve que adaptar Álvares de Azevedo, Noites na Taverna, Uau. São contos, segunda geração, teatro gótico, romântico, aquele romântico trash, né? Pra quem não conhece, vai buscar, que é maravilhoso, Álvares de Azevedo. E aí a gente montou Bertrand e o Mal do Século, que era um dos contos mais fortes e tal. E eu até então, quem vai fazer cada personagem, eu fiz, professor, eu posso só adaptar? Então tá bom, você adapta para teatro. E ele me deu o texto para fazer, para adaptar o conto para teatro junto com ele, enfim. E você nunca tinha feito isso? Não, nada. Eu gostava de escrever. Mas ele falava, você vai gostar de teatro, você vai gostar desses textos, enfim. Dois professores essenciais, o Celso Ele e foi te soltando, ele foi te soltando. Exato, eles iam propondo. Leia Nelson Rodrigues. É um livro, mas é uma peça. E aí, quando eu adaptei, eu falo que a história de filme parece mentira anos depois. Mas o menino que fazia o antagonista do Bertrand, que era a própria consciência dele, a consciência de Bertrand era o antagonista, ele ficou doente. Um dia antes da apresentação. Isso é filme, hein? Isso dá um filme, Dá vai. roteiro, né? Dá roteiro. Até eu, quando conto, falo, será que foi verdade mesmo? Eu criei isso, sabe assim? Mas meus amigos lembram muito disso e falam, você estava desesperado, não sei o quê. Por quê? O professor me ligou e falou, Claro. É você. você que adaptou o texto, não tem ninguém para Que não vai dar tempo de conhece essa decorar, história. conhecer essa história, decorar, enfim. Lá fui eu decorar, estudar e fiz. Eu nem sei explicar o que eu senti naquele dia, assim. Foi a primeira vez que você pisou no palco. Exatamente. Foi, tipo, palco no colégio. Qual idade assim, você tava? Tinha 16. 16 anos. Exato. Ok. Foi... Depois a gente emendou no Alto da Barca do Inferno, do Gil Vicente. Só profundo, né? Exato. E aí, quando eu fui, né? Eu queria até ser jogador na época e tal. Aí machuquei feio o pé, ficou meio a coisa... não vai mais dar pra ser jogador. Vai fazer o quê? Aí vem a família, não, você é isso, vai ser aquilo, não sei o quê. E eu tinha essa coisa da criatividade, você, né, publicitário, vou estudar. Foi 6 meses, uma prima, amiga minha que é atriz também, até hoje, falou, Caio, eu tô fazendo um curso de teatro que você ia ficar doido. Fiz, mesmo? Quero experienciar. Nesse curso eu apresentei uma peça, esse curso é com a galera
irmão do Oswaldo Montenegro, Deto Montenegro, Candé Brandão, os Menestréis. Menestréis, legal, já assisti algumas coisas lá. Exato. É muito Comecei legal. ali com uma baita escola de teatro, Raiz. Raiz, que são os menestréis, que o nome já diz que é os que contam a história, já dançando, cantando, falando, enfim, da forma que for. E aí apresentei para quase 500 pessoas. Nossa! Na primeira peça, Aí eu senti algo ali que o futebol não tinha me feito sentir, que nenhum lugar tinha me feito sentir. Eu falei, olha, mãe, eu tô trocando meu Sabe curso. aquela faculdade? Então, mãe. Exato. E aí, maior apoio dela, maior apoio. Que bom isso, né? Rolou. É, porque é muito importante ter o apoio da família, né? Nossa, Porque essencial. tem muita gente que acha que você ser ator não é uma profissão. Então, muita gente vira pra você e fala assim, você é ator, tá, mas o que você faz? Porque se você não tá na Você novela... Exatamente, se Parece você não que tá você não na tá novela, trabalhando, você não exato. tem uma relevância, né? E quando a sua Exato. família te apoia, eu acho que é o essencial pra dar certo. Sim, e um papo muito reto, assim, com meu pai, de, tipo... Falou, mas você quer ser ator ou famoso? Ai, que pergunta, hein? Aí eu fiz, eu quero ser ator. Ele falou, então você vai estudar, sabe que estuda muito, sabe que é muito difícil. Que tipo de ator você quer ser? Pra quem você olha? Quais são os seus ídolos? Ele comprou um box de Bergman. O seu pai era um teste vocacional. com Vamos CPF, ligar né? pro pai dele vir pra cá agora, pra gente conversar com ele também, que ele é um... Ele tá Ai, acompanhando. desculpa. Imagina, ele tá acompanhando sempre comigo. Mas ele era um obstáculo e um desafio em casa, Sim. assim. Eu tinha que, de início, provar pra ele, assim, né? Minha mãe ficou Abraçava, doida. Que tudo bem. lindo. Lindo, meu filho, ator, Ela foi artista. publicitária, então eu cheguei a fazer publicidade quando era jovem, por causa dela. Eu cheguei a experienciar a publicidade, né? Testes, passarela, essas coisas eu cheguei a experienciar. Mas eu não gostava. Não gostava de fazer propaganda. Esperava muito. Eu era muito pequeno, eu queria jogar bola, enfim. Quando eu fui pra isso, ela ficou feliz. Eu fiz, tá, mãe, mas eu vou fazer uma faculdade, eu vou estudar, porque eu olho pro seu Lima. Grande, né? Pra quem que você olha, né? Eu brinco, quando eu jogava bola, eu olhava pra Europa. Eu queria jogar Champions, eu queria... Então, fui ser ator e falei, eu vou olhar pros caras que eu admiro muito, que são esses que se transformam de forma consciente. Como? Estudando. Foi pra aí que aí não sai mais. Não vou sair nunca mais. Ai, que bom, né? Pô, maravilha. Que bom que não vai sair mais. Ô, Thiago, você falou, foi pra comunicação, beleza. Sim. E aí, como é que foi? Qual foi a primeira empresa que você entrou? Pois é. Sabe? Isso já meio que drivou um pouquinho o restante da história toda. Eu sou da época... Bom, acho que nós aqui somos, né? Da época que a internet... Para entrar na internet, você entrava primeiro, né? Então, era todo... Né, fazia barulho entrar na internet, lembra, né? Enfim. Exato. Ficava mudo o telefone, Ficava ninguém muito. podia usar. Ninguém podia Tinha que usar de madrugada que era mais Era barato. mais Era mais barato. barato, ninguém podia... exatamente, aquela coisa toda e tal. E aí eu falei, pô, onde que eu... né? Tinha uma peça no ar, na época, bem famosa, que era o lançamento de um portal que chamava IG. O portal Que existe Do até cachorrinho, hoje. né? Hoje é o cachorrinho. É. E aquilo eu estava na faculdade, falei, poxa, que interessante, não sei o quê. Bom, vai, não vai. Fui parar no Portal Terra. E aí foi muito interessante, porque a área que eu trabalhava era a área de publicidade. Né? Eu literalmente subi banner. Sim, sim. E, ao mesmo tempo, eu tinha que fazer um vai e vem, digamos assim, com o time editorial. O que é muito interessante, porque existe como uma guerra, né, entre o mundo editorial e publicitário. Né? E a gente queria colocar banner no editorial. E pera lá, não é assim. Não sei o quê. Sim. Então, me deu aí acho que primeiro uma possibilidade de conhecer muita gente, porque naquela época as agências elas não estavam prontas ainda pro digital. Né? E pra quem tá ouvindo a gente, só o Portal Terra foi cobriu Olimpíada. Cobriu Copa do Mundo. Olimpíadas. A parte de conteúdo do Terra foi impressionante. Os estúdios fantásticos. Eu costumo até dizer que o streaming, né, de verdade, aconteceu primeiro ali, né, no Terra TV. Né? Nossa, que legal. Então com 21 anos, 22 anos, ver aquilo ali foi uma super oportunidade, né? E também com o time de vendas, né? Vendas é aquela coisa que você vai meio que aprendendo na veia ali, né? Junto. Então foi meio que aí, né? E disso para ir para o outro lado, né? Porque eu brinco que eu fui meio 3D nessa história toda, porque eu tenho, né? Comecei num veículo, depois eu migrei para agências. E hoje eu estou aqui no lado do anunciante. Então, eu consigo ter a empatia que a gente estava falando um pouquinho antes
de todos os lados, né? Porque você já vivenciou Porque eu já todos os vivi. lados. Exato. Por todos os prismas. Por todos os primos. Exatamente. E mesmo do lado, por exemplo, do anunciante, você viveu experiências diferentes. Porque imagina, Muito. ele tá na Samsung hoje, eletrônicos. Mas já passou pela Nestlé, alimentício, e já passou pelo Netflix. Pela Netflix, exatamente. E é tudo assim, as coisas vão meio que acontecendo na vida da gente, né? Sim. Então, é um convite que vira outra coisa, uma experiência que de repente você conhece alguém e tudo mais. Quando eu estava na Thomson, surgiu esse convite para ir para o Itaú. E eu tinha pensado assim, poxa, mas banco, será, né, gente? Naquela época eu estava usando um alargador, né? Sim. Eu fui na entrevista, pus um Alargador na orelha. na orelha, né? Pus um esparadrapinho aqui, assim. meu Você Deus. pensou, Não tinha nem será que eu roupa pra ir. acredito na instituição financeira? Você foi nessa? Também. Gente, acho tô que- devendo cheque especial no Itaú. Será que se eles perceberem que eu tô Também. devendo ele, vão me contratar? Porque é interessante isso, mas quando você pensa em banco, né? É praticamente um mal necessário, né? Na vida das pessoas. Eu assim, né? agradeço ao banco, né? Estou fazendo peça por causa Bom, de um banco. exatamente. A gente chega lá. apoiando a Cultura, arte. né? Exato, Cultura, exato. E se apresentando num espaço patrocinado por um banco. Exatamente, Tá vendo? exatamente. Exatamente. Mas era o Itaú. E eu achava o Itaú, de todos os bancos, acho que uma das marcas mais quentes, né? Sim. Mais próxima, mais humana. Eu falei, poxa, acho que vai ser interessante. Quando eu cheguei lá, o meu chefe, que foi chefe durante 8 anos, o Tracanella, Adoro, gente bonita. o Traca me apareceu cheio de tatuagem. Eu falei, opa, Vou tirar o esparadrapo. vou tirar esse esparadrapo. Tá aqui no meu Opa, bolso. Todo mude do chefe, todo mude Tô do achando chefe. que rolou aqui uma coisa bacana. E foi muito mais uma conversa do que uma entrevista. Porque também isso é muito interessante, né? Quando tem química, você vai, né? E aí ele falou, cara, vem trabalhar com a gente, tal, não sei o que. Fui pra lá. E mesmo dentro do Itaú, fui virando coisas, né? Acho que aí a gente tá falando de signo, né? Eu tenho aquário. E eu adoro mudança. Ai, também tem um aquário. Então, Mas ele aquário. tem escorpião também, né? Tem. O a meu minha é filha. escorpião com aquário. A minha filha é escorpião com escorpião. Olha Eu aí. sou sagitário com aquário. Consegue ser uma quadrilha de um signo Eu sou só. sagitário com peixes com aquário. Ó, Eu vi que você fez uma live esses aqui, ó. dias. Uma live sobre Sobre o seu mapa. sobre o meu mapa. Mas você é aquário... Eu sou sagitário. Sagitário, mas aquário é o seu É minha ascendente. lua. A sua lua. Meu ascendente Como é se relaciona peixes. com as pessoas. Interessante. É um mix. Eu tenho Capricórnio na lua, então fica uma coisa meio maluca, né? Tem uma coisa organizada, né? Tem uma coisa organizada. Pra onde você tá hoje, funciona, né? Dá uma funcionada, dá uma aterrizada. Ô, Emerson, você entende de luas em Capricórnio? Ele falou Foi com na tanta vida. convicção, Mas Eu né? achei que sim. Não, mas eu gosto, isso é um tema interessante. Eu acho que a gente conhece muito das pessoas através da astrologia. E lembrando, a astrologia não é essa história do signo do jornal. Todo sagitariano é assim, Não, horóscopo não é, outra né? coisa. Exatamente, Outra coisa, é um Exato, estudo exato. específico. E é muito autoconhecimento, né? Tenho muitos amigos que, inclusive, passam o aniversário de acordo com... Tem uma lógica toda. É matemática pura também. matemática né? pura, no final é matemática, isso. é o Super... Então, aí eu fui para o Itaú, e aí no Itaú a gente começou a trabalhar um pouco sobre propósito de marca, sobre, poxa, será A gente que... quase se encontrou lá ainda, depois eu conto quase essa se história. encontrou, então, Quase ó. se encontrou no Itaú. E aí começaram a surgir as atitudes da marca, então foi a bike, depois A bike é gente... super legal, né? O projeto da bike No é Rio de maravilhoso, Janeiro não deu muito mobilidade certo, urbana. mas Leia para uma criança. sensacional. O Leia para uma projeto criança. Tá É. falando de Exato. literatura, da Exato. importância do livro. Olha que coisa bacana. Exato. E aí quando a gente olhou para o banco, né, de uma maneira... Poxa, ele já está fazendo isso há 90 anos, ele tem um papel relevante, né? Por que a gente não mostra esse lado para as pessoas de um jeito mais... um pouco mais forte, né? E aí nasceu a plataforma Isso Muda o Mundo na época, né? Que eram esses 4 pilares, esportes, enfim, cultura. O banco tem apoio aos cinemas, né? Desde Sim. muito tempo e tal. E o nosso desejo naquela época era, poxa, queremos que as pessoas, de alguma forma, possam, ao olhar para o banco, não necessariamente como um mal necessário, mas como uma marca que tem um propósito e um papel na sociedade, né? Então, quando você fala do Santander, né? Sim. Acho que o Santander também tem isso muito forte, né? Sim, muito forte. E para mim foi uma super lição. Depois de 8 anos lá, aí surgiu o convite da Netflix. E era o começo do streaming. Me lembrou muito Terra TV, aquela coisa toda. Sim. E eu não sei vocês, mas assim, eu tenho uma dificuldade muito grande de conviver com o e se. Sabe o e se? sim, a dúvida, né? Gente, o céu. Porque assim, às vezes você pode ir quebrar a cara, mas beleza, Melhor quebrou a não, cara. mais bora, é minha frase. Melhor não, mais bora. Então, tô É aí. lógico. Vou Se roubar. der errado, Pode- você vou volta, pegar né? pra mim, É. mas- Bora, E aí vamos pra Netflix. Então sai de um banco, né? Financeiro e tal.
que eu já estava bem tranquilo, porque banco você faz carreira, né? Se você quiser. Para ir para Netflix era quase assim, eu preciso ir. Né? E foi maravilhoso também. Então de Netflix para Itaú foi realmente uma disruptura, digamos assim, né? De cultura, de indústria, né? Nossa, uma imersão Indústria. na cultura, né? Uma imersão no audiovisual. tudo Exato, isso. exato. E aí foi muito Mas rico. e o alargador? Pois é, o alargador. Você sabe que eu não tenho nenhuma tatuagem ainda. E eu acho que eu quero manter assim pro resto da vida, não sei. Porque eu mudo tanto, tenho medo de fazer. Sabe aquela coisa? Que Se arrepender. se arrepender, mas dizem que é uma super bobagem, Você né? já ouviu a frase do Cristiano Ronaldo sobre isso? Não, qual que é? Muitas vezes ele erra, mas nessa foi engraçado. Ele fala assim: você já viu Ferrari com adesivo? Faz sentido. Perguntaram Gostei pra ele dessa. Faz sentido. Ele falou, Muito bom. Muito eu bom. tenho as minhas, mas eu achei. Mas achei o boa. Celta, né? Eu sou o O Celta. Celta vem cheio de adesivinho. Eu vou tatuar Ferrari aqui no meu braço. Só o cavalinho aqui, né? Bom, mas você é grunge também, né? Você tem toda essa coisa. Então Tem toda uma coisa. tem que ter uns rabiscos aí, né? Não Exato, tem jeito. Exato. Mas foi isso. Então, aí depois surgiu esse convite. Netflix. Acho que a Netflix estava num momento muito interessante porque ela era sinônimo de streaming, né? Então, não existia ainda nenhum concorrente tão direto. Então, ter participado e quebrado também alguns paradigmas no sentido de que a internet, né, as redes sociais, o Twitter, né, ele tinha uma força e tem, né, uma força preponderante para a construção de marca tanto quanto qualquer outro meio, foi muito legal. Porque eu saí de uma marca, né, que era muito pautada em branding para uma marca que era muito pautada em social, né? E ver que a marca foi construída a partir disso. Quando você entra no perfil da Netflix até hoje, você morre de rir, né? Ela é uma pessoa, Ela enfim. conversa, ela é exato. Exato. Uma pessoa. E como é que quase você encontrou o Thiago no Itaú? Que agora eu fiquei curiosa. Fiquei curioso também, né? O meu pai trabalhou 36 anos no Itaú. Engenheiros, talvez? Não, meu Não? pai era diretor da área da mesa de renda fixa, aplicação, CDB, Nossa. CBD, produtos e tal. Produto financeiro mesmo. Exato. E ele tinha uma, né, ele jurava que não, mas ele tinha uma veia marqueteira, assim. Eu me inspiro hoje muito no que ele falava da legal. relação da economia e do marketing, assim. Porque, eu não sei se vocês lembram disso, se você lembra no Itaú, mas não existia videoconferência ainda e ele tinha que conseguir explicar e vender primeiro para os gerentes venderem os produtos. Então aí ele criou o Fala Arte, que era uma plataforma de uma videoconferência entre todos os gerentes dos bancos do país. Nossa. Muita gente. Muita gente, milhares. E ele fala uma grande call. Uma grande cola. Uma grande call. E aí saiu na capa, tipo, de e-mails de publicidade. Eu lembro dele falando. E aí ele queria me puxar. Que ele falava, eu tenho contatos no marketing do Itaú, não sei o que, eu me dou bem. O Fala Arte foi um sucesso, saiu fotinho dele e tal. Economista se aventura no marketing, sabe? E eu, quando eu estava estudando publicidade, se eu quisesse, era assim, ó, já pode começar a estagiar no marketing do Itaú, não sei o que, eu falei com fulano, ciclano, meu, também eu tinha um caminho Já ali. tinha essa possibilidade. Promissor, Legal. sabe assim, o Caio rebelde, teimoso, sagitariano, falou, não, eu vou pro teatro. E aí, mas a gente quase se encontrou lá. Eu cheguei na faculdade de publicidade a pensar um produto pro Itaú na época. Eu falei, eu consigo chegar, né? A gente tinha que montar, Super. tinha que montar a agência, né, na O faculdade. caminho primeiro tá semestre. aberto. Exato. Eu fofoquei pra eles e depois vi a publicidade e fiz, olha, eu devia ter vendido isso aí. Não fofocar. que era a história da Era um Previdência. produto. Era um produto, era a história da Previdência. E a gente conversando na sala de aula, eu falei, ele podia criar o sonho com luz, né? E aí teve a publicidade do cara criando os sonhos que ele queria, a casa própria, com a lanterna. Eu lembro desse filme. Foi na época que eu Bem estava icônico. estudando e eu fofoquei essa história dos... Gente. Não ganhei um centavo com essa ideia. Vamos ligar agora pro Nizam. Requer agora. Requer agora. Meus direitos. Gente, a gente vai pro intervalo, a gente volta daqui a pouquinho. A gente vai, pra você que tá acompanhando a gente aqui na rádio, a gente vai ouvir a música Pela Internet do Gilberto Gil, Oba! que foi uma música que surgiu, a Flora Gil. A Flora Gil pensou em vender a primeira música lançada ao vivo pela internet no Brasil, vendeu pra IBM. Foi o caso dessa
dessa música foi um branded content. Então foi um marco Que legal. para música, para internet no Brasil. E esse mestre Gilberto Gil, que tem que ser muito valorizado ainda. entidade. Bastante. Bastante. Então tá bom, vamos ficar com Pela Internet e a gente volta já já. E para você que tá com a gente aqui no digital, no YouTube, no TikTok, você vai ficar com um vídeo onde o Caio nos Sério? convida a conhecer o espetáculo Iron, o Homem da Máscara. Ai, que legal! De ferro. Então, a gente volta e a gente vai falar um pouco mais sobre esse espetáculo e tudo mais da vida. Olá, meu nome é Caio Paduan e eu tenho um convite para fazer para você. Dia 4 de agosto, estreia Iron, o Homem da Máscara de Ferro, no 033 Rooftop. Eu espero vocês. Na verdade, Monsieur D'Artagnan espera vocês aqui. Um beijo e até já. O que nos faz diferentes é reinventar o comum. Unir o popular e o erudito, a cidadania e a poesia. Colocar na mesa o moderno e o brasileiro no seu estado mais puro. Ritmos que tocam corações, agregadores em prosa e verso. Que entretêm, comunicam e fazem pensar. Deixar no ar o que embala, que ilumina, dá saudade e faz sorrir. Atenção para novas ideias, imagens e ritmos bem brasileiros. Que tal? Honrar quem ousa fazer diferente. Misturar para construir, narrar melodias do Brasil que a gente quer. Novas possibilidades. Novos significados. Novas formas culturais, levadas em ondas sonoras. E dentro do bolso. Aplicativo, site, streaming. Tudo junto e misturado. Para tudo que é nosso, nossa identidade, nosso jeito de ser, nosso jeito de fazer. Para tudo que é Brasil. Nova Brasil. Mais moderna, mais brasileira. É isso aí, Reclamers. Estamos de volta com Reclame na Nova Brasil. Hoje recebendo o Thiago César Silva, que é diretor de marketing da divisão de Consumer Electronics da Samsung. E o ator, compositor, cantor, bailarino, empreendedor, publicitário, Caio Paduan. Prazer. Severino! Ó, vamos voltar, vamos falar um pouco do seu espetáculo? Vamos lá. Conta pra gente um pouquinho do D'Artagnan, como é que você recebeu esse convite? É um musical, né? Então, eu me fiz esse convite. Ah, Na pandemia, eu já tinha trabalhado com Ulisses Cruz. Fiz o Leão no Inverno, em 2018, que é um espetáculo de teatro inglês e tal. E eu fiz o Ricardo Coração de Leão, tenta destronar a mãe e o pai. E aí a gente gostou muito da parceria, a gente se deu muito bem. E como eu disse, antes da gente entrar, na pandemia me vi criador, me vi com possibilidades e com impossibilidades de trabalhar como ator. Eu falei, bom, para onde eu vou? Como é que eu continuo trabalhando? Lembrei desse passado de publicitário e talvez isso, enfim. Idealizei, essa peça é uma idealização minha junto com o Ulisses. legal, hein? Então, na pandemia, foi um papo de tipo, o que vamos montar pós-pandemia, Ulisses? Não, chama o Marcos Daúde, que é um baita dramaturgo, que é um bom tradutor, consegue trazer com precisão, é um dos maiores tradutores de Shakespeare do Brasil, o Marcos Daúde. Tinha traduzido Leão no Inverno, então, vamos fazer um livro, pegar um livro, enfim, papo vai, papo vem, dos três, nas infinitas calls da pandemia. E chegamos ao Homem da Máscara de Ferro, é um livro que eu sou apaixonado, eu li a trilogia quando era jovem, as pessoas não sabem, mas é uma trilogia, Os Três Mosqueteiros, O Homem da Máscara de Ferro e O Conde de Monte Cristo. E aí, já era uma vontade conseguir levar adaptações de livro, como tem sido feito no audiovisual. Né? Como é que a gente adapta e leva para teatro? Descobrimos que era inédito, ninguém tinha adaptado para teatro no mundo. Uau! No mundo? No mundo No inteiro? mundo. E aí eu fiz, olha só que brecha que deram os franceses para nós. Que legal. E aí eu fiz, bom, o filme fez muito sucesso,
com o Leonardo DiCaprio, com Foi, o sim. Gerard Depardieu, enfim, com um baita elenco. E aí, de início, né, o Daud brincava, não, você tem que fazer o que o DiCaprio fez, que era o rei. E eu falava, gente, mas meu sonho de criança é o D'Artagnan, entendeu? A minha Deixa eu vontade... explicar. Exato, eu passei por personagens, né? Tive a sorte de passar por personagens no teatro que eu era fã, que eram meus ídolos, como o Rei Arthur, por exemplo, que eu fiz no teatro, como Robin Hood, que eu fiz no teatro. E eu tenho esse lugar mesmo, a literatura me levou para esse lugar medieval e eu tô levando pro teatro também. Como Robin Hood, Rei Arthur, Ricardo Coração de Leão e agora vem D'Artagnan. Sempre, de alguma forma, né, míticos, porque ninguém sabe se Rei Arthur existiu, mas o Ricardo Coração de Leão, sim. Robin Hood a gente não sabe. E D'Artagnan tem registros de que sim. Se chamava Charles, e achou mais sonoro para um francês D'Artagnan. E aí entramos nessa produção, 2 anos, porque... 2 anos. 21 de abril de 2021, tem meu áudio pro Ulisses, pra gente, vamos. A gente até trocou esses dias, nossa, realização, enfim. Que legal. Que É legal. meu primeiro projeto idealizado e realizado. Então tá sendo uma honra, assim. Aí o Ulisses vem com a sua genialidade e traz a ideia de um espetáculo musical e imersivo, né? E interativo, enfim. Ou seja, é teatro musical, mas com uma outra proposta, com uma outra linguagem, né? O público participa, a ideia é que o público se sinta parte hora da corte, hora da plebe e vivencia a história com a gente. O Rooftop tem essa, né? O Ulisses viu essa possibilidade, essa característica de como é que a gente usa um rooftop, um espaço de eventos, como é que a gente traz esse... vamos fazer arena? Não vamos fazer arena? Porque geralmente é isso quando é um espaço aberto. Você faz uma arquibancada e fecha numa arena. Tipo Tuca Arena. Né? Não vai ser arena, vai ser diferente. Enfim, são praticáveis que entram e saem. A gente desce, sobe. Enfim, uma loucura muito organizada para dar certo. Mas uma delícia de fazer, de estar muito perto do público. A gente tem, né? O público tem essa oportunidade de ver cantando... De ver o personagem respirando do lado. A gente, né, tendo que se colocar em situações com o público como personagem. Como é que o D'Artagnan pede licença para passar aqui, porque eu preciso ir até ali. Ou seja, como é que ele se relaciona. Cada apresentação é singular. É singular mesmo, assim. E depende da plateia, a música, como é que a plateia responde, dança junto, não dança junto, curte, Que bate demais. palma, aplaude. Como é que eles se relacionam com a gente se relaciona com eles. Então, tá sendo um encontro maravilhoso, assim. A gente tá muito, muito feliz. É um elenco... São quantos atores em cena? Se não me engano, são 13, eu acho. Uau, que bastante delícia. É uma turma... E uma turma talentosíssima, aguerrida e apaixonada pelo que faz. Isso... Faz eu sou diferença muito total. grato ao elenco, porque é meu primeiro musical. E lá tem a entidade do teatro musical, né? Saulo Vasconcelos, foi Fantasma da Ópera há 20 anos. Tipo, tem Thiago Barbosa, que quase mais de 5, 7 anos fazendo Simba na Espanha. Nossa. Letícia Nossa. Soares com 10 musicais no Brasil. Uma estupenda cantora, enfim, pessoas ali do elenco que você fala, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? O que eu criei pra mim? Cuidado com o que você deseja. Sabe assim, cuidado com o que você idealiza, porque depois você vai ter que dar conta. Eu vou ter que, né? Eu não sou um cantor, eu sou um ator que está descobrindo cantar, está cantando, entendendo o instrumento, mas a dedicação, o nível de entrega e de entrega técnica que eu tive que ter e estou tendo é surreal. Eu não tinha vivido isso e estou bem apaixonado por isso. Porque você, além de atuar, você participou nos outros campos do espetáculo também. Então, assim, é um trabalho muito maior do que qualquer outro, independente de ser um musical pela primeira vez, né? Exato. E né, uma coisa que o Ulisses me propôs no início, né, o diretor, e eu... Nossa, graças a Deus que ele propôs, ele falou, você não vai produzir. Você já está idealizando. Deixa eu produzir. Porque você vai ter que dar conta de atuar. Você nunca fez um musical, você precisa cantar, porque tem um estilo, né? O belt. Tem um preparo muito grande, né? muito grande. Eu fui aprender fofocas de internet. Eu fui aprender a ler partitura no YouTube. Porque Olha quando aí eu que cheguei beleza. com as partituras, eu fiz... Que é isso, gente? Bolinha pra cima, bolinha pra baixo, clave do quê? Não sei o quê. E aí um elenco que, tipo, não, vamos junto, Pô, vamos isso é junto. fantástico. Você falou que você é um pouco nerd, né? Então você se joga, né? Um pouco Eu na... me jogo super, cara. Sou bem nerd nesse sentido de, tipo...
Se eu não sei, me dá 10 minutos que eu vou dar uma lida. Eu vou estudar, assim que eu aprendi tudo. Mas vou chegar com uma resposta para você. Exato. Não vou chegar vazio, alguma coisa eu vou encontrar. Peguei professor fora, beijo, Henrique, monstro, que me ajudou fora, porque não eram aulas de voz, não era aula de canto. Não, entrega. Caio, ó, vamos lá, vou passar uma vez, grava aí. Eu falei, como assim grava? Tem que gravar o quê? Essa fala é sua. Ou eu lembro, eles riam no começo. Porque eu não sabia nada, não sabia que tinha que... Não, prepara o gravador. Prepara o seu gravador que você vai ter que gravar. Porque nessa... canta um ali, numa música que é enorme. Você tem 1, 2 linhas suas, as trilhas, qual tom tá a sua... Não, enfim. É um mundo que eu, de início, fiz... E agora? Mas eu falei, eu me propus a fazer e eu vou até o final. Fazer o melhor que for possível. Russell Crowe no Les Mis também, não tinha feito nunca musical, e Russell Crowe cantou, fez Les Misérables no cinema, enfim. E mandou muito. E é um dos meus ídolos, o Russell Crowe, mandou muito. E é um cantor de grunge, uma banda grunge. Fiz, dá pra usar o nosso gravão nessa possível. De repente a gente ainda vai num show seu, daqui uns 2 anos, 1 ano e meio, a gente tá lá no seu show. É isso, tipo entendeu? 1 ano e meio. É isso, eu estou aí... A mistura de estação rock do filme com isso, gente... Tá tudo conspirando. Do filme, né? Vamos falar. Eu sempre quis ter uma banda, assim, lá no fundo, sempre quis ter minha bandinha, enfim... Tá chegando. Eu vou chegar lá. Tá chegando. Não tá falando de história, storytelling, de história aqui. Vamos falar um pouquinho da Samsung especificamente. Você trabalha numa empresa que, olha só, tem 85 anos a Samsung. Isso. 85 anos. Ela nasceu como uma empresa, uma pequena exportadora de produtos agrícolas. Você tá brincando. Produtos agrícolas. Por isso que eu acho legal falar sobre isso, porque poucas pessoas sabem disso. Vamos fazer um filme dessa história. Olha que louco. E hoje é uma empresa referência de eletrônica. Você fala em smartphone, em smartwatch, em televisão, e trocentos outros produtos. Exato. Como é trabalhar numa empresa que tem essa história impressionante? Então, isso também é bem interessante no sentido de cultura, né, e propósito. Eu lembro quando eu cheguei na Samsung, e todo mundo tem, né? Ai, meu Deus, como que é trabalhar com os coreanos, né? E eu lembro quando eu cheguei, tinha, assim, numa das paredes escrito do what you can't, né? Faça o que você não pode, né? Eu falei, bacana, uma frase, né? Provocadora. Bacaninha, legal. Motivacional. Super, o RH, né? Bonitinho e tal, não sei o quê. Bonitinho. Mas aquela frase, gente, assim, de verdade, é o que a empresa representa, né? O que ela faz. Porque, tipo, como você mesmo comentou, né? Ela saiu de um lado, foi para o outro. E ela constrói navios, ela tem uma série de coisas aí que é impressionante. E os coreanos, o que está sendo muito rico de trabalhar com eles é que é um povo, primeiro, que entende o trabalho como a sua nação, quase, assim. Quando você pensa na Coreia do Sul, né, gente? Não são tantos anos, né, do que aconteceu até aqui para que eles se tornassem o que são. Então, é um povo muito resiliente e um povo que realmente fala, não, a gente vai fazer. Então, eu estou há pouco tempo, na verdade, vou fazer 1 ano lá, né? Nesse 1 ano, gente, eu juro por Deus, parece que é ano de cachorro. A gente está lá praticamente há 7 anos. O poder de realização, de você fazer coisas, de você se superar. Então, tudo isso é um pouco da cultura. Quando você vai para a cultura pop, né? Aí a gente estava falando um pouquinho antes aqui da cultura pop e os coreanos muito fortes, né? Agora, né? Na música, sim. No cinema. Né? Exatamente. Uma coisa impressionante, assim, né? Então, isso mostra o quanto eles são capazes, né? De botar alguma coisa e ir adiante, assim, sabe? E 360, né? E 360. Transmídia por aula de transmídia. 360 total. Então, assim, acho que é desafiador. Você nunca está numa situação de conforto, sabe? Você está sempre sendo... Maravilhoso. Mas isso é maravilhoso, porque você está sempre na cadeira de quem está aprendendo. Não tem problema você errar. É até bom você dar uma erradinha, porque senão parece que você não está fazendo nada, né? Sim. Dá uma erradinha aí, mas, acelera, aprende e vamos embora, sabe? Então, isso é muito legal. Isso é, para quem... voltando pro horóscopo, né, que a gente estava falando. Você viu só para quem gosta, para quem é meio aquariano, que nem a gente aqui, ó. Sim, tem o pé no aquário. É bom, porque você está sempre sendo estimulado. Movimento. Isso é fundamental. Exatamente. Tá, mas vamos fechar esse capítulo. Quais são os produtos
que a Samsung trabalha hoje. Fora Nossa. televisão, Celular, que todo mundo celular, sabe, né? smartwatch. Muitos. Eu acho que a Samsung ela está começando, em relação aos concorrentes, ela está conseguindo, de fato, criar um ecossistema além do celular, né? Então, quando você pensa na sua casa conectada, né, isso já é possível sem você gastar R$1 a mais além dos seus home appliances, né, se você se decidir por Samsung. E agora, né, a Samsung quebrou a patente, então, na verdade, ela se conecta a qualquer outro, né, produto. Então, você tem um ar-condicionado que conversa com o seu celular, que conversa com a sua geladeira, Com que relógio. conversa com o relógio que está aqui apitando, inclusive. Ou seja, tá ficando fácil, né? Aliás, só algo para ressaltar. Claro. A Samsung é a empresa de eletrônicos que tem mais patentes Sim, é no impressionante, mundo é de impressionante. eletrônicos. É, Aqui tem mais por patentes. conta- Nossa, chegou. E acho que você falou uma coisa muito interessante, né? Educação. A educação foi o que motivou o povo coreano, né, a ser o que são, né? Os sul-coreanos, eles não param de estudar. E o centro de estudos, né, de pesquisa da Samsung é uma coisa, assim, impressionante, gente. É impressionante. Então, as telas OLED, todas essas tecnologias, né, enfim, e coisas novas que estão vindo, vem, no final das contas, de pesquisa, né? De ciência, estudo. Então, assim... E de muito investimento. Imagina a grana Super. que eles investem. Muito Patente, você Nossa. cria um negócio novo. Imagina a super. grana que é investida. Você tem Super. noção de quanto investe em Não, tecnologia? é impressionante, assim. Eu não tenho os números, assim, concretos, mas eu diria para vocês, assim, que pelo menos um pouco mais de 1/3, né, de todo o investimento em fábricas e tudo mais é dedicado a isso, pelo menos. Nossa, tem noção. Pelo o menos. O montante em pesquisa. Você em... pesquisando, testando, Exatamente. pesquisando. Gente, a gente se É aposentava agora. Com 0,00001% disso. É uma aposentadoria vitalícia. É impressionante. Mas aqui antigamente, assim, eu falo antigamente há uns, 6 4 meses. anos, não, 6 meses. Uns 4 anos atrás, o telefone da Samsung não era um telefone que as pessoas almejavam. Isso é um telefone de Era entrada. o Apple, A sim. gente ia pro Apple pro iPhone, que era o telefone top de linha. Hoje você pega os telefones da Samsung, cara, é absurdo. É absurdo a tecnologia. tenho olha três, só vou aqui, mostrar. olha. Eu tenho 3, falta o Você 5, viu o né? novo agora, o 5? É, A gente vai Maravilhoso. ganhar, Caio. O Thiago vai trazer pra gente semana que vem, aqui em Maravilhoso, 5. né? Você não precisa nem abrir mais. Então, hoje é uma referência, né? As pessoas ficam esperando realmente o lançamento do celular da Samsung, porque geralmente eles vêm assim, não muda um negocinho aqui, um negocinho ali. Muda drasticamente. É uma mudança drástica e que impacta geralmente para os outros fabricantes darem aquela copiadinha marota, né? Exato. E é interessante isso, porque acho que a Samsung ela conseguiu criar um espaço muito forte para nerds, eu diria, para quem gosta realmente de tecnologia. Meu PC é gamer. Olha lá, tá vendo? Meu PC é gamer. Eu sabia que tinha aqui. Meu PC é gamer, da Samsung. Tá vendo? Não, tem essa plataforma. Depois a gente fala Gaming Hub. Tem. Tá tudo lá, né? O fato de você ter uma televisão e o Xbox dentro, né? O Game TV. Então, são coisas que, de fato, fazem a diferença, né? Sim. E a gente ouve falar muito no mercado publicitário. E o mercado publicitário tem uma maldição, uma bênção, uma maldição de pegar palavras incríveis e transformar meio que em nada depois, né? Tipo. Empatia, que a gente estava falando aqui. Se esvazia, né? Vai se esvaziando. Mal utilizada. Exato, mal utilizada. E não é uma palavra, mas é um pensamento. Temos que colocar o consumidor no centro de tudo, né? Isso a gente ouve muito falar nas palestras e tudo mais. Mas ninguém, de fato, faz, né? Pratica, né? E então entra o centro de pesquisa que está pesquisando com o consumidor, né? O fato de você, só precisar de um controle remoto, um joystick e uma TV, já é uma facilidade enorme. Você não precisa do console, né? Sim. E tem uma frase que fala-se muito, né? Que acho que tem muito a ver com o que você está dizendo, que é você não faz mais para o consumidor, mas com o consumidor. Isso, para mim, é o que mais me grita hoje na publicidade. Quebra de paradigma total. Total, né? é com o consumidor. Não é mais feito para você, é mais feito com você. E tal. E isso é vida real. Faz alguma coisa, divulga hoje. Daqui a 10 minutos já tem milhares, milhões de opiniões sobre. Exato. Validando ou cancelando. Então você precisa ir alterando, porque os caras mandam. Exato, e a comunicação ela é geral, né? Porque a gente está falando de com você, né? Fazendo coisas com você na publicidade, mas o nosso espetáculo também é com o público.
não mais para o público. Esse formato Pois que é. você, né, descreveu aqui dessa peça especificamente, e aí falando como leigo, pelo amor de Deus, tá? Mas ele me lembrou um pouco o Zé Celso no sentido dessa interação. Um gênio, né? Teve alguma já coisa aí? anteviu o mundo. O Ulisses é muito... a gente fala, o Ulisses é uliciano, nesse sentido, de entender e reconhecer os mestres e quem veio antes. A gente estava ensaiando quando ele partiu, Zé. E aí parte do elenco fomos todos lá no Teatro Oficina. Eu fiz questão de ir, porque é uma entidade. Claro. É o maior... Uma importância Muito impressionante impressionante. para a cultura, não só para o teatro, para a cultura. A transformação cultural do Brasil na década de 60, em meio à ditadura, passa por ele, por botar a Roda Viva em cena. No meio do Ousado caos. desde sempre. Exato. E sim, tem... É o início do teatro, né? O teatro de revista, né? Que é o teatro que, né, estamos aqui no meio do povo fazendo para vocês sobre o rei, como se fazia lá no início. Então, eu acho que tem esse movimento e a gente começa a receber resposta do público em relação a essa encenação, a essa linguagem, esse processo, que é as pessoas espontaneamente querendo falar. Tanto que tem vários momentos que rolam, né? Fora o rei, abaixo ao rei. Que ontem uma criança pequenininha gritou: fora o rei! A gente olhou assim pra ela e falou: é isso, fora o rei! Tipo, aí um outro momento que a gente não puxaria o Vida Longa ao rei, porque vira e mexe a gente puxa. A gente não puxaria, ele sobe um momento, a menininha também de novo: Vida Longa ao rei! Ou seja, você sente que aos Parte poucos mesmo, né? contamina esse lugar de estamos aqui. As respostas são sempre essas: fazemos parte da corte, ora parte do povo, enfim, o tá muito inserido nessa... E é muito mais gostoso, né? Eu imagino que para vocês devem ser... É realização, né? É realização. O contato aqui direto no mundo, no famoso mundo tela, né? Virtual, né? Exato. A gente pensava isso na pandemia, assim, né? As pessoas vão vir sedentas, tinha uma esperança de vir sedentas pro teatro, porque a gente tá ali de carne e osso. Acho que isso já, né? Fica essa dica aí. Fica esse acompanha. E fica até quando o espetáculo? 8 de outubro. 8 de outubro. Ou seja, já tem que correr, né? Tá acabando Exato. já, Sexta, né? sábado e domingo. Tem 2 sessões no sábado, 2 no domingo e uma na sexta. Sexta, 8h30. Sábado, 4h30, 8h30. Domingo, 4h30, 8h30. 2 sessões, a gente tá lá no pique. Lá no pique. Lá. Tem que aquecer bastante a voz, né? Bom, a gente estava aqui falando dessa instantaneidade que é a conversa com o público, com o consumidor hoje. Sim. E aí, chegando no campo pessoal para os dois, vocês se sentem... E aí, aproveitando, falando de redes sociais, porque afinal de contas é um contato direto full time com a outra ponta. Vocês, quando eu digo vocês, eu digo você, ator, você, Thiago, você, Samsung. Vocês se sentem obrigados a falar de qualquer assunto no digital? De receber qualquer provocação desse tipo? Vocês têm que falar sobre tudo? Eu acho que, na verdade, ninguém tem que opinar sobre tudo. Na minha visão, porque você tem que ter um mínimo de contato, de domínio e de uma base, né? Uma base para você poder falar, né? Eu não vou, né? Eu não tenho base econômica, eu não vou criticar o que o ministro da Fazenda está fazendo se eu não estudar e saber o que acontece. Não saber propor alguma coisa melhor. Exatamente. E não entender do que eu estou falando. Então, o mínimo eu preciso entender do que está sendo dito, do que está acontecendo, para eu poder me manifestar. E tenho algo que eu aprendi em casa. Nem sempre você é chamado à conversa, né? Se você não foi chamado à conversa... Fica assim. Mas quando eu entendo que, né... Por exemplo, a partida do Zé me diz muito respeito. Claro. Eu faço questão de postar Esse seria o seu lugar de fala. Exato. Seria isso, o mestre da minha área, deles. Então, eu posso falar. Sim. Não, eu tô aqui pensando, eu acho que tudo ficou muito sério, né? E acho que as pessoas também estão se levando muito a sério também, né? Infelizmente, né? Sim. Eu tenho saudade daquela época do Instagram que as pessoas fotografavam a comida. E a gente encheu, a gente reclamava. Mas era uma coisa assim do tipo, tamo aí, né? E acho que esse tamo aí, ele ficou muito industrializado, muito plástico. Total. A gente percebe que a gente demora para fazer o post certo, né? Então tá tudo muito pensado, tá tudo muito...
Eu acho que o exercício é um pouco de desconstrução, eu acho, sabe? Da gente não se levar tão a sério, da gente rir também, da gente se divertir. Porque se você voltar, a gente está falando um pouco de propósito aqui, né? O propósito da rede social é conexão, né? Então, poxa, será que a gente está se conectando de verdade mesmo com as pessoas? Da forma né? certa, E da né? forma certa. A gente está trocando? Será que a gente está trocando? Ou a gente está só propondo? Exato. Conteúdo. Exato. E aí fica uma coisa, fica uma escravidão até, né? Assim, você foge completamente do propósito. Então, eu, assim, nas minhas redes, eu prefiro seguir um pouco assim, tosquinho mesmo. Aquele post feio, mas que deu vontade, sabe? E vamos nessa, assim, né? Enfim, eu acho que eu sempre penso também, né? Acho que cada um tem um jeito de lidar com isso, né? Você é uma figura pública, né? Sim. Então, eu imagino que para você tem um outro peso, né? Nossa, seus Uma relacionamentos, cobrança mais, né? seus relacionamentos são assuntos comentados por todo mundo. Exatamente. Negócio tão relacionamento que eu digo sentimental. Sim, e aí por isso que eu acho que a rede social, né, no meu caso, eu fico... Tem um pensamento, assim, né? Com equipe, com que é quem você é, o que você quer abrir, o que você não quer abrir. E eu, né... Ele sabe, o Elton sabe, a equipe inteira sabe. Eu tenho eu gosto de abrir muita coisa, mas até a página 2. Até onde eu entenda que faz parte do meu trabalho. Posso falar sobre cultura, sobre um bando de coisa aqui com as pessoas, que não necessariamente chegue nas minhas, né? Eu falo na minha... Na tua intimidade. Exatamente, na minha intimidade mesmo. Porque parece engraçado, mas todo mundo tem intimidade e direito a, né? Exatamente, Sim. exatamente. Então, e com o público mesmo, assim, na rede social eu sinto que aos poucos, mostrando para as pessoas, e até quando eu recebo as pessoas ao vivo, assim, tipo, eu sou só mais um cara. O Caio, ator, profissão, exatamente. Quando você falar comigo, tipo, por que você está me agredindo dessa forma? Por que você está falando comigo dessa forma? Tipo, eu sou só mais uma pessoa como você. E né, esses dias eu peguei um Uber e a menina ficou toda... Nossa, que não sei o que. Eu fiz, então, você tá convidada para assistir o meu trabalho no teatro, vai lá me ver, aí depois a gente conversa sobre, vamos tomar um café. Nossa, mas você é assim, acessível. Eu fiz, eu não. Todos somos. Então, eu acho que esse limiar da rede social é onde faz sentido para você, como você falou. Eu era aquele que... Né? Eu fiz malhação com todos os meus colegas já pensando no post enquanto eu postava uma obra de arte porque eu gostei ou então eu no estádio. Ou então, assim, era muito isso, assim. Você sente falta dessa coisa mais relaxada, assim? Muito. Muito. E ao mesmo tempo, enquanto... Né, você pegar um ponto da pergunta que você fez para te fazer a pergunta, porque ao mesmo tempo que eu sinto isso, eu vejo hoje em dia a minha rede social como possível streaming. Claro. Porque se eu rodar uma microsérie e colocar lá episodicamente, eu tenho uma audiência. Uma audiência, sim, enfim. sim. Como é que é isso para a Samsung? Como é que a Samsung enxerga essa possibilidade, esse canal, né? Essa abertura na rede social para produto? A gente vem estudando muito sobre isso, né? Acho que as redes sociais ela começou, né, para conversa, né, depois para encontrar os amigos, né? Amigos, aquela coisa toda e claro, hoje é uma outra realidade. Aí veio o Léo Dias e esse cara... O Léo Dias e tal. Mas assim, a Samsung, a gente vem tentando desconstruir um pouquinho essa coisa de empresa. Ah, que legal. Sabe? A empresa falando, né? E o que está sendo mais interessante é dar voz para as pessoas, o que elas colocam ali. Não é com, a gente volta para o com, exatamente. Não é fácil. A gente tem executivos de idades mais avançadas. E acho que não tem nem a ver com idade, tá? Para ser bem sincero, acho que tem a ver com mentalidade. Tem pessoas mais jovens também mais caretas, né? Exato. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Mas é um ato de coragem, no final das contas, de você dar um pouco mais de, né? Personalidade. De personalidade. Eu vivi isso muito na Netflix. Porque a Netflix, ela decidiu realmente responder às pessoas. E às vezes acontecia, gente, que uma resposta ela viralizava muito mais
do que Eu lembro conteúdo, disso, é. eu lembro. Tem algumas aham. respostas famosas, É. Não, Tem. várias. geniais. E que, assim, a gente ficava ali, assim, aquele frio na barriga de lançar um filme na TV. Eu falei, nossa, de você estar aqui fazendo isso. Sim. As pessoas também, né? Que a gente, quando escrevia, você vestia um personagem. Né? A Netflix, naquela época, eu não sei como está hoje lá, mas a gente idealizava uma mulher ruiva, uma mulher meio bicha até, meio, né? Assim, super, né? E ela era sassy, né? Não sei, coisa de publicitário, né? Sim. Ela era muito inteligente e sagaz. Sagaz. Então, isso te dá uma alegria de trabalhar ali diferente. E as pessoas percebem essa É energia. o storytelling. É o storytelling. Pra mim, é o que mudou a comunicação. Eu acho. em todo o planeta foi o É o storytelling. storytelling. Como eu conto, o que eu conto. O que eu Não conto, é o exato. produto, como eu conto esse produto. Quem sou Exato. eu vendendo isso? Quem sou eu fazendo Exatamente, isso? exatamente. Por que, né, também está fazendo isso? É. Né? Se você se conecta pelo porquê, é muito mais... É muito Por mais... quê, para quê? Pra quê? É muito mais sensual, Ó. no bom sentido. Exatamente. E também no outro Mais sentido. sedutor, né? Muito mais sedutor. Muito mais sedutor. Só fechando isso aqui, quais são as principais características do mercado brasileiro para a Samsung? Porque a Samsung está no mundo inteiro. Quem que é o brasileiro para a Samsung? Bom, o Brasil é muito importante para a Samsung. É o terceiro maior mercado, né? Em alguns momentos segundo, enfim, a gente está ali. O brasileiro ensinou a Samsung em vários aspectos, né? Voltando para os celulares. Foram celulares baratinhos ali, de entrada. Então, acho que a Samsung ela conseguiu democratizar um pouco mais a mobilidade, né? No sentido de áudio, de... É a marca mais consumida no Brasil, né? Samsung. Todo mundo. A maioria das pessoas tem Samsung. Em alguns segmentos, sim, com certeza. Então, eu acho que agora, né, o Brasil ele ocupa uma nova fase, uma fase de testes. Onde um exemplo disso foi o Gaming TV. Né? Sim. Porque isso foi muito interessante. Assim, Muito. As marcas, quando elas falam dos gamers, E elas explica falam... para quem está acompanhando a gente, o sim. que é o Game TV? É um produto? É um serviço? É uma TV. É uma TV que tem dentro dela um console de Xbox, NVIDIA, enfim. E você precisa só de um joystick para acessar. Então, você leva o seu joystick, você não leva mais, né? Você está ali. E já está dentro da sua TV. E já está dentro da TV. Então, Não ocupa espaço no móvel, né? Exato, ali, né? Exato. E aí é o porquê de novo, né? Então, você pensa na dor do consumidor, né? Enfim... E aí, essa história toda, que é até engraçada, né? Quando você olha para as marcas várias, querem se relacionar com o gamer. Só que elas colocam o gamer como se fosse... Sabe aquela coisa meio Globo Repórter? O que comem, né? O que... Nossa, Sempre assim, não né? é? Eu sempre falo O gamer. isso. Pra mim, gamer é todo mundo que joga um jogo. Todo mundo que quer se divertir de alguma Que quer jogar um jogo. O cara que joga o War é um gamer. Exato. Pois é. Joga. O Candy Crush, Pô, a o da cobrinha. Da cobrinha, da fazendinha, que as pessoas ficam horas na Poxa, fazendinha. por que lá. não é um gamer também, É um né? gamer, É um óbvio que é. gamer, é um Sim. gamer. E aí, nesse sentido, né? Assim, a gente foi estudar um pouco e entendemos que o gamer ele tem várias idades. Todo mundo atribui ao gamer Gen Z. Não é verdade. Você tem gamers de todas as É idades. sempre um teenager ou um teenager velho. Sabe assim? Exatamente. É sempre um teenager. teenager. Sabe essa coisa meio assim? Old Teenager. É old teenager, exato. E a comunicação das marcas sempre aquela coisa meio purple, roxa, meio assim, sabe? Exato. Sabe? Sim. Enfim, e a gente começou a perceber que existem vários tipos de gamers, né? Você tem o Nossa. gamer de console, você tem o gamer de mobile, sim. enfim. Então, para cada um dessas tribos, dessas comunidades, porque eu acho que é isso que a gente tem que falar, comunidades, Sim. você pode criar um produto diferente, uma solução diferente. Então, a TV com o videogame, ela é para aquele pai dos anos, sei lá, 80, 90, 2000, enfim, whatever, que jogava e quer voltar a jogar, e de Exato. repente de maneira mais despretensiosa. Sim. Mas pro gamer como o nosso amigo nerd aqui, que realmente estuda, Sim. pô, ele vai comprar um monitor, né? Exato. Muito mais aprimorado. Um senhor fone. E aí a Samsung está indo por esse lado. Ah, que legal. De comunidades, exato. Estudar as comunidades e desenvolver para elas. Isso volta, gente. É impressionante, porque é como se você criasse de alguma forma Acho que para o consumidor é aquela coisa, pô, estão me ouvindo, né? Exato. O lugar de fala do Alguém me consumidor. enxergou de Até que verdade. enfim, Alguém né? me chegou de verdade, De exato. caráter, né, indo pro lado econômico, porque aí meu pai sempre soprava isso. Como que reflete na economia?
Hoje, né, o que fatura o mercado gamer é a união de 2 mercados pequenos, música e cinema. A indústria do game fatura mais do que a Exatamente. indústria do cinema e da Isso música. é muito bizarro. Quando você pensa num Avengers, o que gera de dinheiro, e quando você eles pensa, sei dobram. lá, na Beyoncé, você fala, gente, a indústria game é maior que o Iron. Ó, É impressionante. ó, É surreal, olha só. né? surreal. Até alguns anos, os games, eles adaptavam o cinema. E agora, Ao muito tempo é o contrário. Ao contrário. Eles que estão... Eles que Last estão of Us. ditando. Exatamente. É. Cinema reflete o game. Isso é, a linguagem, Aí, o storytelling, né? exato. Aí que pra mim vem o gap do 360, que o Brasil ainda tá entendendo, que é uma coisa que eu busco trabalhar hoje em dia. Como é que ao invés de criar uma história, eu crio uma história que vira um livro, uma HQ, um jogo, um filme, uma série. Eu falo que o formato Paulo Gustavo de trabalho. Moda. Tipo, vira tudo. Moda. Paulo Gustavo é isso. Ele na fazia essência dele. na essência. E se pensar enquanto marca, enquanto empresa, quem melhor fez isso com o Rato e a sua turminha. A turma Disney, o Walt Disney. Sem dúvida. Lá atrás, ele já criou um consciente coletivo de que todos vamos amar o Rato e sua turma, a ponto de ter parque, gibi e roupinha. Experiência, né? Produtização de Que atinge games, todas as games, idades, né? Todas as idades. Né, não tem essa. O gamer, pra mim, é aquele que começou jogando Atari e hoje em dia eu tenho amigos de 50 anos que a gente se junta pra jogar todo mundo junto. Jogo de RPG, de história, jogo que não dá pra jovenzinho jogar, que ele não vai ter paciência de ficar estudando outra mecânica, mapa né? medieval pra entender onde a gente vai conquistar. Enfim, são coisas muito diferentes. Sim. Do game. Eu, por exemplo, no FIFA, que é o jogo de futebol que eu amo, eu quase nem jogo mais o joguinho. Eu fico no modo carreira, negociando e vendendo jogador, aumentando o espaço do meu estádio, investindo, controlando as contas do clube, pegando o clube pequeno para levar da 4ª para a 1ª divisão. Que legal. Uma viagem, assim. Eu fui para um podcast do Felipe Solari e a gente falou sobre eu vi. isso. Filipão, fantástico, nosso parceiro. Fantástico. Um abraço, Felipe, porque a gente falou assim, a gente veio falar aqui de carreira e também de FIFA, porque é um mundo que as pessoas mais... O que teve mais pergunta, que teve mais papo na nossa... Não foi sobre Iron, não foi sobre minha carreira. Foi o game. Impressionante. Gente, infelizmente, estamos chegando ao fim. Mas do passou programa. rápido Passou hoje, muito hein? rápido. Tanta coisa que era pra gente isso? falar e não falamos. Mas, quero agradecer demais a presença de vocês. Acho que o papo foi muito legal. Espero que saia negócio aí, viu? Opa! E que Fit vocês tem, voltem vou também, falar né? aqui. Fit tem, né? Pois é, tem um feat bem legal aí. E a gente espera que eles voltem também, né? Sim. No futuro. Super. Um futuro muito próximo. Deixa o... Tem O novos... serviço da peça. Pra começar. Fala o serviço da peça e você tem mais projetos vindo por aí, né? Tem umas coisinhas aí. Eu tenho um filme para estrear, fazendo meu filme. Quando estreia? A gente está esperando para esse final de ano, mas não sabemos, porque o cinema né? A gente teve aí 4 anos muito complicados para o cinema, muito parados, que coisas travaram, mas está destravando aos poucos. Graças a Deus. Graças a Deus. E deve vir ou no final desse ano, no começo do ano que vem. Boa. Já comecei, já entrei em pré-produção de outros espetáculos, porque vi um lugar apaixonante. Mas também no audiovisual, também com programas, estou na criação desdobrando. Então, em breve eu tenho algumas novidades para soltar e eu posso vir aqui falar. Oba! Com prazer. Ótimo. O serviço... E para quem quiser ir acompanhando as tuas informações em tempo real, fala tuas redes sociais. pra gente. @Caio Paduan, com N no final, simples. Simples assim. Papo reto, E direto. quem eu quiser respondo comprar o tudo. ingresso da peça, Tá no Simpla e também entra o Homem da Máscara de Ferro, Iron, que é o nosso Instagram também. 033 Rooftop, em cima do Teatro Santander. Sexta-feira, 8h30. Sábado, 4h30 e 8h30. E domingo, 4h30 e 8h30 também. Estaremos lá se divertindo para recebê-los. oba! E Thiago, primeiro, os lançamentos mais recentes da Samsung. Eu queria convidar todo mundo para a próxima BGS. Ah, que legal, Ah, é que verdade. legal. Brasil Game Show. A gente vai estar lá super bem... Olha, vocês sempre estão lá, né? Nós estamos, mas esse ano a gente vai dobrar o nosso tamanho lá. 1.000 metros quadrados. Então, Caio, eu super convido vocês, o Caio aqui que ama, para estar lá com a gente.
E lá, sim, a gente vai ter algumas novidades. Tem um produto que se chama Freestyle, não sei se vocês já viram, que é uma graça. Ele é um mini monitorzinho. É uma graça. É difícil de explicar, mas que a gente vai lançar lá, relançar, na verdade, na BGS. E você pode levar ele para todos os lugares. Ele vira uma tela de cinema de uns 90 inches, assim, 90... Ah, que legal! Você projeta? Como... Projetor, obrigado. Isso. Obrigado, é um projetor portátil. Que aí você conecta com o seu celular e ele tem a bateria de um celular, então você carrega para qualquer lugar. Uau! Tô aqui já vendendo, gente. Ó, vale a pena gente porque vai lá, é então, demais. hein? Já tá à venda ou não? Vai ser lançado lá? A fase 2 já tem uma venda, mas a fase 2 dele agora vem com outras features. Vem com um Game Hub junto. Olha, Ai, que legal! Olha os nerds, né? Se coçando. A Samsung olhando pros nerds aqui. Ó. Mas é isso, queria super agradecer. É uma honra estar aqui do lado do Caio. Adoro o trabalho de vocês. Assim, vocês fazem um trabalho incrível. A Obrigado. gente fica muito feliz. E Adoramos. suas redes sociais, para quem quiser conversar contigo. @tcesars, com TH. THI, César, tudo junto, S no final. T-Cesars. Perfeito. Ótimo. Emerson, você já parou pra pensar que a próxima vez que a gente vier aqui já é setembro? É verdade. Ah, meu Deus do Olha. céu! Está passando muito rápido. Muito feliz em estar vamos. aqui mais uma vez. Também E tô feliz que você tá aqui, mano. é nóis. Até Gente, semana que vem. Exatamente. Terça-feira que vem a gente tá de volta. Amanhã esse conteúdo já vai estar no Spotify, já continua lá no link no YouTube e tudo mais. Então, vem com a gente semana que vem. Tamo juntos. Um beijo. Um beijo. Tchau, Valeu, tchau. Obrigado.